Boa noite, boa noite, boa noite, queridos irmãos do Facebook, queridas irmãs e irmãos do Instagram. A paz de Cristo esteja com o seu lar, com a sua vida, com a sua família, nesse dia do Senhor maravilhoso que Ele fez para nós adorarmos e louvarmos o seu santo nome, né? Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Glória seja, pois, a Ele. É no Senhor Jesus Cristo que a nossa esperança se renova. É em Jesus Cristo que nós encontramos a força para viver, o alívio para os sofrimentos da vida. E é no nome dEle que nós descobrimos a esperança que vence o sofrimento. Você crê nisso? Digita nos comentários se você crê nisso e esteja conosco. Fique com a gente em mais uma transmissão pelo Facebook e pelo Instagram de mais um culto ao Senhor, onde no dia de hoje nós vamos mais uma vez nos debruçar sobre a palavra de Deus para entendermos essa esperança que vem do Evangelho, do poder de Deus, da palavra de Deus para a nossa salvação. Essa palavra abençoada, ela traz uma esperança para a nossa vida, que não é a esperança dessa terra, não é a esperança que os homens podem produzir, mas apenas o Senhor dessa esperança pode gerar isso no nosso coração. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Glória, pois, ao seu nome, louvado seja o nome de Deus. Junte-se a nós, abra suas salas de vídeo, chame seus amigos e esteja em comunhão conosco, adorando o Senhor. Nós, da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire, queremos estar unidos com todos vocês, no Instagram, no Facebook, para falar da palavra do Senhor e para buscarmos juntos ao nosso Deus, que é a coisa mais importante a ser feito nos nossos dias. Vamos falar com Deus, vamos iniciar este culto em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, na presença de Deus. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o autor da nossa fé. O teu evangelho, Senhor, é uma notícia tão maravilhosa, Senhor, mas é a notícia mais bela de todas, Senhor. Mas não apenas isso. É também, Senhor, a palavra que nos constrange a viver aos teus pés, Senhor. É a palavra que nos humilha, que nos coloca na nossa condição de seres humanos que dependem de ti, Senhor. Da tua graça bendita, Senhor, e do teu poder transformador que fala ainda hoje ao nosso coração, nos comunicando, trazendo a esperança que vence qualquer sofrimento da nossa vida, Senhor. Como é bom saber disso, Senhor. Como é bom perceber que o teu Espírito Santo fala conosco através da palavra que é inspirada pelo Senhor, para que nós sejamos encorajados por ti, para que sejamos exortados pelo teu evangelho a vivermos na tua presença, no teu reino e para a tua glória, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o autor da nossa fé e é também aquele que aperfeiçoa, que completa essa fé no nosso coração, ó Deus. Sem isso, Senhor Jesus, nós não conseguimos ter esperança, mas com isso, Senhor, a nossa vida se enche de esperança, de alegria, de paz, se enche da tua justiça, Senhor. A gente é inundado pelo teu amor, Senhor, e percebemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é bondoso para conosco, Senhor. Nessa noite nós queremos te adorar, ó Deus, na beleza da tua santidade, reconhecendo que o Senhor é um Deus santo e que por isso nosso coração se enche de temor ao Senhor, mas também que o Senhor é um Deus que nos ama, é um Pai de amor e de misericórdias que faz com que a nossa vida esteja cheia do teu amor, Senhor. E é com amor que nós nos colocamos nessa noite, Senhor,
para buscar o teu santo nome, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derramou essa semana na nossa vida e já agradecer pelo que o Senhor há de fazer, Senhor, e também suplicar a Ti aquilo que está no nosso coração, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para buscar o Teu nome, para entoar cânticos de louvor ao Teu nome, Senhor, e também para termos o nosso coração cheio com a Tua palavra, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos direcione nessa tarefa, Senhor, de adorarmos a Ti e sermos transformados pelo Teu santo e poderoso Evangelho, Senhor. É isso que nós queremos, meu Deus. E é isso que nós te pedimos, não sendo merecedores de nada, Senhor, mas olhando para a Tua face e reconhecendo que nós somos indignos do Teu amor, Senhor. Assim nós te buscamos e assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Aparecendo aqui no Instagram. Isso. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Gostaria de mais uma vez convidá-los, a abrir as suas Bíblias em Salmos, capítulo 4. Vamos ler todo esse salmo. Então, abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntarão: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Amém, irmãos. Convido você também a louvar ao Senhor conosco o cântico Ele é Exaltado. Vamos louvar o Senhor? Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Cantemos mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. E eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome.
exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos, pedindo ao Senhor iluminação pela sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por este dia. Senhor, te agradecemos por esse culto, Senhor. Ó Deus, nessa comunhão, Senhor, mesmo cada um na sua casa, Senhor, com a sua família, mas estamos aqui, Senhor, prestando esse culto a Ti, ó Deus, porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, ó Deus, e a Ti te entregamos esse culto, ó Deus, e te pedimos neste momento, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, ó Deus, te pedimos, Senhor, que ela venha transformar as nossas vidas, Senhor. Que possamos estar atentos ao que Tu queres, Senhor, falar ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Que Tu possa iluminar o Teu servo Carlos, ó Deus, para que através da vida dele, Senhor, o Senhor fale conosco. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos visita, você que pela primeira vez acessa as nossas transmissões, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo a se juntar conosco para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia onde você estiver e nós vamos meditar juntos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 ao verso 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao versículo de número 7, dando desfecho hoje à nossa série de mensagens bíblicas que se intitula A Esperança que Vence o Sofrimento, encontrando na palavra de Deus resposta para muitas perguntas que nós estamos fazendo hoje, não é? Se Deus nos ama, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus é um Deus bondoso, por que coisas que nós reputamos como ruins, elas sucedem na nossa vida? Há uma esperança na palavra de Deus, há verdades preciosas de vida eterna que nos conduzem ao entendimento dessa esperança, que nos levam a crer e a viver a palavra do Senhor até que Ele volte, sempre com o nosso coração confortado e encorajado pelo Deus que essa palavra aqui demonstra nas suas atitudes e obras. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, leitura do verso 2 até o verso de número 7. Nós vamos entender também, pensando nas epístolas do apóstolo Paulo, como é que se dá essa esperança que vence o sofrimento. A palavra de Deus diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza
da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa leitura vai até o versículo de número 7. Irmãos queridos, meditando ainda nessa esperança que vence todos os sofrimentos da nossa vida, a gente crê e percebe, quando lemos a palavra de Deus e ouvimos a voz de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, que ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho e também viver a transformação que o Evangelho proporciona nas nossas vidas é uma necessidade do nosso coração e igualmente foi uma das mais marcantes características do ministério que o apóstolo Paulo desenvolveu, se colocando a pregar a palavra de Deus para o mundo dos gentios. Foi por seguir a voz do Evangelho e por seguir a direção de Deus falando com ele, que Paulo, pretendendo ir para a Ásia, teve a sua rota missionária desviada pela vontade de Deus para que ele entrasse na Macedônia, no mundo grego, apesar de seu coração desejar ir para a Bitínia, evangelizar a Bitínia. Foi porque Paulo ouviu a voz do Evangelho, Deus falando com ele, é que ele chega na cidade de Filipos, fica ali na Macedônia, em Filipos, alguns dias, prega a palavra. O resultado disso é que Lídia é convertida, uma jovem possessa de espírito adivinhador é libertada, Paulo e Silas são açoitados e presos. Por volta da meia-noite, eles presos cantam louvores a Deus, eles oram ao Senhor e um terremoto acontece, o carcereiro se converte ouvindo a palavra de Deus e uma nova igreja surge para a glória do Senhor. É porque Paulo ouve a voz do Evangelho, que ele sai de Filipos e na sua segunda viagem missionária chega até Tessalônica junto com Silas e vão direto para a sinagoga para conversar com os judeus, para pregar convencimento para os judeus sobre as Escrituras, expondo e demonstrando a mensagem da cruz, de que o Messias de Israel veio, que Jesus Cristo, fruto da esperança profética do Messias que viria para libertar a Israel e libertar todos aqueles que creem no seu nome, já havia acontecido. Alguns judeus creem, mas outros, invejosos de Paulo, juntam vários homens e provocam um verdadeiro alvoroço na cidade, invadem a casa do Jason procurando Paulo e Silas, e Paulo e Silas precisam deixar a cidade à noite, tamanha a turbulência que o Evangelho causa nessa cidade. Eles são considerados como aqueles homens que têm transtornado o mundo com a sua palavra. Por ouvirem a voz do Evangelho, igrejas surgem no mundo greco-romano e a palavra de Deus é exposta, é pregada para que muitos sejam convencidos, para que muitos sejam convertidos e para que outros também rejeitem a palavra de Deus. Esse fenômeno você sabe muito bem que também acontece nos evangelhos. O exemplo de Paulo, a vida de Paulo e as circunstâncias que estão em torno da sua obra missionária nos mostram uma verdade simples e óbvia de ser crido, mas que muitas vezes nós não a percebemos. A verdade é de que crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, crer em Jesus, crer em Deus, não implica apenas vitórias,
não implica apenas conquistas para a nossa vida, mas também produz sofrimentos que desafiam a vida com Deus. Muitos deles acontecem na vida do apóstolo Paulo, na vida dos demais apóstolos e de tantos e tantas pessoas na história do cristianismo, por não negarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, pela sua fidelidade, são colocadas por tribulações, a lutas, a mais variadas formas de provações possíveis, seja pela obra do inimigo, seja pelo espírito humano, seja pelo poder das autoridades. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo estão expostos a tribulações, a problemas, a enfermidades, desafios e, portanto, por assim dizer, aos sofrimentos do nosso tempo. Como é que a gente entende que nós estando fazendo a vontade de Deus, nós muitas vezes somos sujeitos aos sofrimentos da vida? Como entender as calamidades que surgem, as tempestades que acontecem conosco, quando nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus, não é? O apóstolo Paulo, nesse texto, fala a uma igreja que recebe o evangelho, que recebe a palavra de Deus no seu coração, guarda a palavra, se tornando uma igreja elogiável, os crentes, os tessalonicenses, e Paulo escreve para essa igreja que recebeu o evangelho no meio de muita tribulação, no meio de muito alvoroço, mas apesar de eles terem medo das consequências de crerem em Jesus Cristo, das represálias, das adversidades que existiam na sua cidade, não só pelos pagãos, mas pelos judeus, esses crentes se levantam para viver o evangelho apesar dos sofrimentos. O apóstolo Paulo então nos ensina como nós podemos viver a verdade de Deus, como nós podemos crer, entender e praticar a mensagem da cruz, mensagem que nos reconcilia com o Pai, mas que também produz no nosso coração a esperança necessária para que a gente triunfe na nossa vida sobre os sofrimentos pelos quais nós passamos para a glória de Deus. Com a sua Bíblia aberta no texto, eu gostaria de considerar alguns aspectos que a igreja de Tessalônica desenvolve na sua jornada. Aspectos esses que são elogiados pelo apóstolo Paulo e destacados para que eu e você hoje percebamos como a gente pode viver a verdade que a gente crê, viver o evangelho, se apegar a essas verdades, sem que a gente esmoreça, sem que os sofrimentos da nossa vida nos levem para sermos desviados da vontade de Deus. Primeiro aspecto que a gente percebe nesse texto, nessa palavra de saudação e de ações de graças, que é o início da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é que Paulo observa que essa igreja que ouviu a palavra de Deus em muita tribulação, ela é uma igreja que desenvolve a fé, desenvolve o amor, desenvolve a esperança e, portanto, é uma igreja que demonstra as virtudes do Evangelho de Cristo. Não é? A gente vence o sofrimento da nossa vida quando a gente desenvolve as virtudes da palavra de Deus, as virtudes do Evangelho. E Paulo destaca aqui que ele, Silas, Timóteo e todos os outros estão sempre orando por essa igreja, estão sempre dando graças, sempre mencionam nas suas orações sem cessar, e sempre que eles pensam nos crentes de Tessalônica, eles lembram o seguinte: essa igreja é uma igreja operosa na fé, mas é também uma igreja abnegada no amor, e é uma igreja firme na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, e isso deixa claro que esses irmãos são verdadeiros eleitos de Deus. Não é? São crentes operosos na fé. Eram crentes que
acreditavam no Evangelho, criam no Evangelho com força, mas também eles demonstravam o Evangelho que eles viviam. Não eram crentes apenas nominais, não eram assim crentes apenas de boca, de falar, mas nas suas atitudes muito operosas de fé, as pessoas, e Paulo aqui poderia constatar que existe fé salvadora e fé verdadeira nessa igreja. Uma igreja que propaga o Evangelho, apesar das tribulações que ela enfrenta. Basta você ler toda essa carta aos Tessalonicenses que você vai ver a importância dessa igreja para toda a sua região em que ela está inserida. É uma igreja abnegada no amor. Está no verso 3. Vocês são abnegados no amor de vocês, ou seja, vocês amam tanto a obra de Cristo, vocês amam tanto o Deus dessa obra, que vocês se esforçam motivadamente e mesmo fadigados, mesmo cansados muitas vezes pelas tribulações que vocês enfrentam, esse amor não cessa. Esse amor não esfria, muito pelo contrário, esse amor só aumenta a cada dia e o amor de vocês por Deus é plenamente visível. Vocês se esforçam diligentemente nesse amor a Deus. E mais, vocês estão apegados à esperança de Jesus. Vocês estão firmes nas verdades que vocês entenderam, esperando confiantemente na promessa de Jesus que um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos e que vai dar um abrigo seguro a todos vocês em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que Paulo fala em seguida é inevitável. Paulo diz, olha, tudo isso que vocês estão manifestando deixam claro que vocês são eleitos de Deus. Versículo de número 4 fala, nós reconhecemos, irmãos, reconhecendo, amados de Deus, a vossa eleição. Vocês são de fato pessoas selecionadas por Deus, não pelos méritos de vocês, mas pelo amor soberano do Senhor, para viverem essas virtudes. Meus irmãos, são nessas virtudes que demonstram o fato de que nós somos do Senhor, de que não há dúvidas de que nada nem ninguém há de separar a nossa vida do amor de Deus. Mas veja, é nessas virtudes que a gente vive o Evangelho, que a gente triunfa sobre os sofrimentos da vida. Não existe vida cristã autêntica e genuína que não manifeste fé operosa, que não manifeste um amor que faz a gente se abnegar, que renuncia a tudo, que se apegue tanto às verdades de Deus, numa vida cristã que, sendo genuína, ela não manifeste a esperança no Senhor Jesus Cristo, né? Isso faz com que a nossa vida seja repensada. Isso faz com que os nossos princípios e valores, o que a gente entende sobre certo e errado, as prioridades do nosso ser, sejam perfeitamente revistas. Não é? Se nós somos crentes de fato, se nós somos eleitos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é mistério que a gente perceba se nós estamos vivendo de fato esse Evangelho ou se nós estamos nos rendendo a falsas esperanças terrenas e mundanas, sedutoras, atraentes deste mundo, ou nós estamos triunfando sobre os sofrimentos, sobre as angústias, entendendo que Jesus Cristo nos amou de tal maneira que foi para uma cruz, nos redimiu para sempre, derramou o seu sangue por causa de nós, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se a gente crê nisso, a gente vive o Evangelho, a gente entende o Evangelho, que é uma palavra que não apenas fala que a gente foi salvo, mas também que fala da nossa necessidade de corresponder à graça de Deus, de entender que nós, sendo amados por Deus, nós agora somos chamados pelo Senhor a vivermos esse amor que se renuncia, essa fé
cheia de obras, essa fé operosa e também essa esperança que não é em outro nome qualquer, senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo aspecto que Paulo enfatiza nessa saudação aos Tessalonicenses e nessa palavra ao nosso coração, é de que ele entende que essa igreja, ela crê plenamente no que ela ouviu como verdadeira palavra de Deus. Olha comigo o verso de número 5. Paulo diz assim: o nosso evangelho não chegou até vocês apenas em palavras, mas principalmente, mas sobretudo, em poder no Espírito Santo e também em plena convicção. E assim sendo, vocês sabem como foi o nosso procedimento, nosso testemunho entre vocês. É interessante, meus irmãos, que nós muitas vezes cremos em Deus, que nós cremos na palavra de Deus, mas Deus exige de nós mais uma coisa, que a gente tenha plena convicção daquilo que crê. Né? Existe um exemplo na história muito marcante. Conta-se que certa vez o David Hume, que era um dos principais dos agnósticos na Inglaterra, aqueles homens que não creem em Deus, que se consideram incapazes de entender Deus, que David Hume, sendo um homem assim, ele foi visto correndo desesperadamente nas ruas de Londres, as pessoas olhando para ele, de repente alguém passa por ele e fala: "Ô, David Hume, por que você está correndo, cara? O que está acontecendo?" E aí David Hume para e fala assim: "Nossa, eu estou com pressa, porque eu estou indo ver o George Whitefield pregar a palavra de Deus." Aí a pessoa estranha e fala assim: "Mas como assim, Hume? Você não acredita no que ele prega?" Aí David Hume responde: "Sim, eu não acredito no que ele prega, mas ele acredita no que ele prega." Não é? E a pergunta que a gente faz olhando para isso, irmãos, é que será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que cremos? Eu não pergunto se você crê em Deus. O que eu pergunto é o seguinte: quando nós falamos de Jesus para as pessoas enxergam nos nossos olhos a cruz de Cristo como certeza da nossa vida? O que Paulo elogia aqui na igreja dos Tessalonicenses é que esses irmãos receberam a palavra de Deus, essa palavra que foi anunciada pelo apóstolo Paulo, com virtude e no poder do Espírito Santo. Né? A palavra poder no grego é a mesma palavra que nos dá a ideia de uma explosão. É a palavra dunamis, que é a palavra que dá origem à dinamite. Né? A palavra de Deus, ela explode, ela dinamita os ídolos do coração, ela derruba a cegueira espiritual, e essa palavra foi assim anunciada. E quando a palavra é assim anunciada pela nossa vida, nós guardamos no coração a certeza de que nós podemos viver os sofrimentos, podemos viver o Evangelho apesar dos sofrimentos que nós passamos. Essa igreja recebe a palavra de Deus com poder, com convicção plena de que tudo aquilo que estava sendo anunciado era verdade, não eram fábulas. Nos dias em que tantos filósofos ensinavam filosofia e cobravam, Paulo diz o seguinte: vocês sabem como que foi o nosso procedimento entre vocês, e vocês recebem a palavra de Deus, apesar de muita tribulação, e vocês creem nessa palavra. Paulo está aqui enaltecendo isso. Vocês creram, essa palavra foi anunciada para vocês, não como sendo uma historinha para assustar crianças, não como uma mera manifestação religiosa, mas como o poder de Deus, meus irmãos, com plena convicção das coisas que nós ouvimos e vimos. Não é? É impossível viver nesse mundo e triunfar sobre as lutas da vida sem que a gente entenda que tudo isso que nós anunciamos aqui,
de que todas as Sagradas Escrituras são a verdade de Deus. Ainda que o mundo diga o contrário, ainda que os homens nos dias de hoje falem que essa palavra é desatualizada, né? Essa palavra que é escândalo para o mundo judeu, que é loucura para o mundo não judeu, para nós que cremos em Jesus, é poder de Deus e é salvação de Deus. E se nós nos apegarmos a ela e entendermos que ela demonstra o amor de Deus em Cristo Jesus e a sua obra redentora por nós, não há sofrimento nessa vida, não há luta, não há tribulação, por pior que pareça, que resista a uma vida que entende a mensagem de Deus, né? Eu não estou dizendo aqui apenas que você deve decorar textos bíblicos, não estou dizendo que você deve crer nessa palavra apenas por um sentido humano de obrigação. A gente crê nessa palavra com plena convicção, porque o poder do Espírito Santo, aqui demonstrado no verso 5, convence o nosso coração de que nós somos pecadores, que nós somos seres caídos por natureza, mas louvado seja o Senhor. Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Jesus Cristo salvou a nossa vida do pecado, da morte, do inferno. E é Ele que nos ensina a nós vivermos o Evangelho e a entendermos que essa palavra, anunciada há tantos e tantos anos atrás, ainda fala o nosso coração hoje. Ainda é verdade hoje. E será verdade eterna. E essa verdade é que ampara o nosso coração e nos ensina a esperança da vida, que vence qualquer sofrimento, qualquer tribulação, em qualquer época do ano, em qualquer tempo em que nós estivermos vivendo, porque a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Em terceiro e último lugar, irmãos, Paulo também percebe a transformação do Evangelho. Essa igreja dos Tessalonicenses é uma igreja que é transformada. Ela não apenas demonstra virtudes espirituais só porque isso é fruto de alguma coisa boa nelas. Não. Não é apenas uma igreja que crê na palavra de Deus como verdade, isso é confirmado por Paulo, mas também é uma igreja que muda, que persevera sobre os sofrimentos, que mesmo recebendo a palavra de Deus em muita tribulação, ela vive essa palavra. Os versos 6 e 7 dizem assim: com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos, mas não só imitadores nossos, mas também do Senhor. E coisa boa é quando o crente, no seu coração, ele se torna imitador de Cristo. Não num sentido pleno, nós não somos perfeitos como Cristo foi, mas quando há no nosso coração essa busca de sermos imitadores, de sermos santificados pelo Espírito Santo, né? E Paulo vai dizer: vocês tendo recebido a palavra, vocês receberam essa palavra, vocês aguardaram no seu coração, posto que em muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo, né? Os medos das consequências dos judeus, das perseguições, isso não afetou vocês. Pelo contrário, isso preencheu o coração de vocês de muita alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós cremos que Jesus Cristo nos salvou, apesar de nós sermos terríveis pecadores, e que isso é a verdade, sabe? Isso é suficiente para que a nossa vida se encha da alegria de Deus, da paz de Deus. E qualquer sofrimento, por pior que seja, quaisquer medos e perseguições e cadeias e tribulações se tornam insignificantes. Essa igreja recebe a palavra de Deus como verdade e se alegra nela, e o resultado é que eles se tornam modelo para outros crentes os imitarem.
para toda a Macedônia. Lembra que a Tessalônica é a capital da Macedônia, mas também ficava a cidade de Filipos, a cidade de Bereia, que são outras cidades que vão ser alcançadas pelo Evangelho, mas também da província romana da Acaia, onde estavam a cidade de Atenas e a cidade de Corinto, que logo em seguida foram alcançadas pelo Evangelho. E os convertidos em Tessalônica, eles dão continuidade à obra missionária, dão continuidade à propagação do Evangelho, meus irmãos, porque eles são primeiramente transformados pelo Evangelho. Imagine isso. Chega o apóstolo Paulo na cidade, um alvoroço acontece, os crentes ali, muitos que já criam na palavra, olham para aquilo tudo e eles se perguntam: e agora? Nós vamos ficar com medo? Nós vamos ficar apavorados de temor? Nós vamos entrar em pânico? E Paulo diz: não é isso que acontece com vocês. Vocês se tornaram imitadores do Senhor, porque vocês aprenderam o valor da resistência pelo Evangelho às tribulações da vida de vocês. Aqueles irmãos de Tessalônica, meus irmãos, corriam perigo de vida por serem cristãos, né? Nós não estamos expostos hoje aos mesmos perigos deles, mas muitas vezes, irmãos, tem nos faltado essa atitude, essa fé operosa, esse amor abnegado e essa esperança que se assenta na verdade de que Jesus Cristo há de retornar, de que Ele derramou o seu sangue por nós, para que naquele grandioso dia da plenitude da glória de Deus, no dia do Senhor, nós sejamos, sabe, pessoas que vão ouvir de Jesus: venham para mim, benditos do meu Pai. Meus irmãos, eu não sei que esperança a gente tem buscado hoje. Eu não sei onde a gente tem depositado as nossas perspectivas, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos. Mas o que eu vim dizer nessa noite é que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele comunica ao nosso coração essa alegria do Espírito Santo, que é revelada na palavra, que a gente precisa receber como verdade, e que se nós procedermos assim, amando ao Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, não há luta, não há escassez, não há pobreza, não há sofrimento ou tribulação que façam com que a nossa vida se perca num buraco terrível, num poço fundo de desesperança, meus irmãos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se o Evangelho hoje invadiu o nosso coração, eu não estou falando aqui de conceitos meramente religiosos ou especulativos sobre Deus, mas o Evangelho, a mensagem sagrada de que Deus nos amou e nos reconciliou com Ele mesmo em Jesus Cristo. Se isso for a bandeira, o baluarte, o estandarte da nossa vida, não há esperança, não há sofrimento que resista à esperança, que não possa ser vencida na nossa vida. Essa é a esperança que vence o sofrimento. Esse é o proceder de Deus conosco. E é assim que a gente vive o Evangelho, apesar dos sofrimentos que estão ao nosso redor. Quais são as consequências disso? Quais são as aplicações do nosso coração quando nós percebemos que tudo isso é fato e é verdade? Nós entendemos que, sendo assim, a gente precisa entender hoje, mais do que nunca, a necessidade de transformação da nossa vida pelo santo Evangelho de Deus. Não é? Nenhuma filosofia de vida, irmãos, por mais bonita que seja, por mais proveitosa que até seja, mas nenhuma ideia humana, nenhum conceito de vida vai transformar de fato o nosso coração. Apenas o Evangelho é o poder de Deus, e que a gente, entendendo ele com plena convicção e orientados pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos a graça salvadora do nosso Deus, e entendemos a necessidade de Deus, a dependência do nosso Senhor, e compreendemos Deus na nossa vida como nosso Senhor e provedor de
tudo aquilo que nós desejamos e temos, segundo a sua boa vontade. Nós temos que ter essa plena convicção de que Deus enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O Evangelho não se trata daquilo que a gente pode fazer para ser amado por Deus. O Evangelho se trata da seguinte afirmação: Deus me ama, logo eu vou produzir uma fé operosa. Deus me ama, logo eu vou amar ao meu Senhor em resposta a esse amor. Deus me ama e me salvou, e é por isso que eu vou ter uma esperança no meu Senhor Jesus Cristo, que habita comigo hoje, que vai voltar plenamente para redimir todas as coisas, incluindo a minha vida indigna de ser. Né? Nós temos que ser invadidos por essa necessidade. Nós temos que ter sede disso, irmãos. Não é? Essa é a sede principal da nossa alma. Todas as pessoas nesse mundo, por mais que elas não compreendam a Deus, todos nós temos uma sede de vida eterna, uma sede de eternidade, de passarmos a eternidade num descanso. E Deus vem responder a essa sede. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é a resposta para isso. Quando nós nos apegamos a isso, nós nutrimos no nosso coração a verdadeira esperança que vence todo e qualquer sofrimento, e nós vivemos o Evangelho apesar dos sofrimentos da vida. Há ainda para nós que ser refletido e considerado a nossa necessidade de nos apegarmos ao Evangelho, de este Evangelho que nos transforma. Ele precisa ser segurado na nossa vida, precisa ser guardado no coração. Sabe por quê? Porque muitos sofrimentos na vida, irmãos, ainda nos chocam por várias vezes, muitas ocasiões, porque nós ainda temos um errado senso de autossuficiência. Talvez um dos maiores inimigos hoje da vida cristã seja o senso de autossuficiência, de que nós podemos fazer tudo, de que nós podemos ganhar todas as batalhas da vida. O Evangelho nos mostra que não é assim. O Evangelho nos diz que na cruz de Cristo, Deus triunfou sobre todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Na cruz de Cristo, Deus pregou a sua maior mensagem, que é a mensagem que não apenas tranquiliza a nossa vida, que não apenas nos dá a segurança em Deus, mas que nos garante a vitória final, de que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos abandonar, irmãos, a sensação de autossuficiência, que isso nos impede de ter fé no Senhor. A autossuficiência nos impede de amarmos a Deus de todo o nosso coração. E impede também da gente ter a esperança em Jesus do modo que Deus requer para a nossa vida. É disso que nós precisamos mais hoje abrir mão. Nós não estamos no controle da nossa vida. Nós não estamos no centro das nossas vontades, tendo competência sobre tudo que nós praticamos. Muito pelo contrário, é Deus quem dirige os nossos passos, por mais planos e projetos que nós façamos. Nós precisamos entender o Evangelho, irmãos. E precisamos, como diz o grande teólogo Tim Keller, permitir que o Evangelho lute conosco. Permitir que o Evangelho derrube as nossas visões falsas de vida, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós concluímos a nossa série de exposições sobre a esperança que vence o sofrimento. Essa é a esperança que vence o sofrimento. Crermos em Jesus Cristo e dependermos do nosso Deus para todo sempre, em todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quero orar com você
por tudo isso que nós falamos, e também pela sua vida, pela sua semana e pelos desafios que você está tendo. Né? Todos nós temos os nossos desafios, e agora a missão da gente é a gente digerir essa palavra no nosso espírito e sermos habilitados pelo Senhor para fazermos toda boa obra. Deus bendito, amado Pai, como é precioso, Senhor, ouvirmos a Tua palavra, palavra que não é só um conjunto de escritos antigos, Senhor, que foram compilados durante muito tempo na história, mas é a palavra de Deus para o nosso coração, Senhor, onde nós nos apropriamos disso pela fé, percebendo o quanto o Senhor nos ama, Senhor, e desfrutando do Teu amor e sendo invadidos por essa esperança que vence o sofrimento, Senhor. Ó Deus bendito, há muitas lutas na nossa vida que ainda não foram vencidas, Senhor, mas nós queremos Te pedir que em tudo que nós não conseguimos fazer, o Senhor nos supra, para que o Teu Evangelho se alastre no nosso ser, Senhor, e nós sejamos invadidos por essa palavra que já nos alcançou, Senhor, mas que precisa ser desenvolvida em muitas áreas do nosso ser, Senhor. Nos ajuda, Deus, a identificarmos em nós o que precisa ser mudado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender os sofrimentos e a vivermos o Teu santo evangelho, a santa concepção, Senhor, de verdade, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer por nós, para resgatar pecadores indignos que nós somos, Senhor. Mas louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta obra maravilhosa do Teu Filho, Senhor Jesus. Que isso invada o nosso ser, ó Deus, que isso transforme o nosso coração e nos dê a força suficiente para triunfarmos, para vencermos todas as lutas da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, o nosso Rei, Senhor e Salvador, em quem nós colocamos o nosso coração, em quem nós Te pedimos pelas nossas famílias, pela nossa semana, pelos nossos dias, Senhor, nossos dias de pandemia, ó Deus, que pela Tua graça rogamos que eles sejam abreviados pelo Teu poder, Senhor, e que também essa esperança que vence o sofrimento nos dê persistência nos dias em que vivemos, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus é que nós choramos, e é na força do Espírito Santo que nós cremos nessas verdades benditas. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A vocês, meus queridos irmãos do Instagram, que ficaram com a gente até agora, e a vocês, meus queridos irmãos do Facebook, que partilharam com a gente da graça de Deus e da presença de Jesus no nosso meio, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que Deus ajude você naquilo que você tem dificuldade para perceber o Evangelho. Que o Espírito Santo esteja aí do seu lado, dentro de você, e iluminando a sua mente, para que você então transmita isso para a sua casa, para as suas relações e para a vida com Cristo, que é uma vida cheia de dificuldades, mas cheia da graça de Deus e cheia da presença capacitadora do Senhor. Deus te abençoe e abençoe a sua esposa, o seu marido. Amém. E também a minha esposa que está aqui do lado. Amém, irmão, irmã. Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês conosco em mais um culto do Senhor. E também aproveitar para dar um recadinho, né? Que se você não conseguiu assistir algum sermão dessa série, algum estudo, todos os nossos cultos e estudos estão lá no canal do YouTube. É só você escrever na procura IPB Valqueire, que o canal da congregação vai estar lá, tá? Então você pode ficar por dentro aí de todo o culto, de toda a pregação, de todo o sermão dentro dessa série, viu? E uma semana abençoada para todos vocês. Muito bem. Obrigado, esposa, pelas palavras. E também as nossas mensagens e cultos ficam gravadas aqui no Instagram, no nosso IGTV. Caso você queira recapitular a mensagem,
você tem acesso tanto pelo Instagram quanto pelo nosso YouTube. Tá? No mais, que Deus te abençoe, meu irmão, abençoe sua casa, e também quero lembrar vocês que amanhã, dia 29 de junho, às 20 horas, no meu Instagram, nós vamos bater um papo muito legal com o nosso amigo Dr. Divo Augusto Cavadas, na nossa live sobre direitos e deveres em tempos de pandemia. É um tempo em que muitos de nós temos dúvidas sobre os nossos direitos, né? Sobre os nossos contratos de consumo, mensalidades escolares, situações jurídicas que, por causa da pandemia, ficaram assim muito embaraçosas a respeito do que nós temos que fazer. Nesse sentido, amanhã, segunda-feira, 8 horas, no meu Instagram, tá? Não é no Instagram da congregação, mas Instagram, Carlos Augusto Martins Lima. Você me segue lá e às 20 horas nós vamos começar a nossa live e você pode trazer as suas perguntas, suas dúvidas, que o nosso amigo Dr. Divo, que é um advogado de grande renome, vai nos ajudar a entender muito das nossas dúvidas jurídicas. Vai ser um momento muito oportuno, muito bom para a gente estar juntos, entendendo muitas coisas que nós temos dúvidas hoje e também exercendo a nossa responsabilidade social como servos de Deus. Amém, irmãos? No mais, Deus abençoe a todos, conceda a você e a sua casa uma semana abençoada, em nome de Jesus. E quarta-feira também tem reunião de oração e estudo bíblico, 19h30. A esposa está ansiosa para quarta-feira. Nós vamos começar uma nova série de estudos. Nós encerramos a série de estudos sobre o Reino de Deus. Está tudo no YouTube também para você assistir. E nós vamos começar uma nova série de estudos e o tema você vai saber ainda nessa semana. Não vou falar agora para não estragar a surpresa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, conceda a vocês bênçãos e forças para a vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.